Bom dia, pessoal. É com imensa alegria que a Coordenadoria de Qualidade de Vida da Reitoria, está promovendo mais um evento no dia de hoje. Hoje nós vamos receber a Alcimara de Paula. Ela é psicóloga, graduada com ênfase em saúde coletiva e em psicodinâmica do trabalho. Ela já tem ampla experiência na área de psicologia, e hoje ela vai falar para nós um pouco sobre saúde emocional e qualidade de vida em tempos de pandemia. Vamos pedir que todo mundo fique com o microfone desligado e também com as câmeras desligadas, para a Alcimara poder fazer toda a apresentação. E ao final da palestra, se alguém tiver alguma dúvida, pode, se quiser ligar o microfone, fazer a pergunta, ou então colocar aqui ao lado no nosso chat. Um bom evento para todos. Pode iniciar, Alcimara. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Leonardo. Vocês estão me ouvindo bem? Todo mundo tendo acesso à imagem, áudio, tranquilo? Eu gostaria de agradecer, em nome da Atenção Integral à Saúde, a Unimed Sul-Mineira, o convite. A gente fica muito feliz de poder compartilhar conhecimento e estar junto com vocês. Eu vou tentar entrar aqui, pessoal, para apresentar um slidezinho. Um minuto. Preciso apenas que... Leonardo, você consegue ver? Todo mundo consegue ver aí a minha tela? Estou conseguindo ver, sim. Estamos vendo. Pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de dizer, para iniciar, falar um pouquinho sobre essa questão da saúde emocional na pandemia, que a gente vai tratar aqui de algumas questões que podem ser gatilhos, de repente, de ansiedade, de repente, algum tipo de desequilíbrio emocional, enfim, a gente vai falar um pouco sobre questões que mexem com a saúde emocional, Então, antecipadamente aqui, já me informaram que vocês têm núcleos aí, nos institutos federais a respeito de saúde, coletiva, que tem profissionais que podem, de alguma forma, acolher, caso, de repente, vocês precisem aí de algum suporte posterior. Então, hashtag fica a dica, caso alguém precise de alguma orientação aí pós, tem essa possibilidade. E eu queria também dizer para vocês que, por mim, super, super bacana seria que se vocês pudessem participar, sim, mesmo no momento da palestra, não há o menor problema, para mim é super bacana poder trocar, eu acho que isso engrandece mais ainda o nosso encontro, Então, caso alguém tenha alguma pergunta, viu, Leonardo? Caso alguém tenha alguma pergunta, alguma dúvida, pode interromper, sim, não tem o menor problema. Eu fico até feliz com a participação. Combinados? Então, pessoal, vamos começar falando da questão da saúde mental, nesse processo de pandemia. E para falar sobre a Covid, eu queria iniciar dizendo que a gente fala muito sobre a Covid a respeito da doença que atinge, o corpo, Então, assim, afeta o pulmão, afeta o coração, afeta o cérebro, enfim, Mas a Covid é uma doença que ela não afeta apenas os órgãos e o funcionamento, orgânico, fisiológico nosso. Ela adoece também as nossas famílias, as relações, que a gente tem, o trabalho, a forma com que a gente desenvolvia o trabalho, a gente teve que reorganizar tudo isso. Adoece a situação socioeconômica, as estruturas psicoafetivas nossas. Então, é um agravo que veio, que a gente pensa inicialmente, por exemplo, quando houve o surto lá H1N1, a gente tinha, sim, toda uma preocupação e um cuidado, mas ainda assim não houve, da forma com que a gente está vivenciando hoje, essa transformação em tantos aspectos assim.
né, da nossa vida, da questão socioeconômica, dessas estruturas emocionais, né? Então, tudo foi modificado. Então, não tem como a gente falar a respeito de como a gente está hoje se a gente não fizer um retrospecto do quanto, desde lá de trás, desde o início ali, né, da pandemia, o quanto tudo isso foi modificando, né, o nosso dia a dia aos poucos. Eu queria fazer com vocês uma progressão, uma linha, né, evolutiva aí de tempo da pandemia, e iniciando a questão dos agravos, falando sobre frustração, falando sobre dificuldade de remanejamento de vida, né, lá em 2019 para 2020, né, no Réveillon, quem imaginaria que a gente vivenciaria, né, esse processo de transformação, né, que a gente vive hoje da forma que está, né? Então, queria fazer um convite para que vocês lembrassem aí quais eram os sonhos, né, que vocês tinham lá em 2019 para 2020, e o quanto esses sonhos, naquele momento lá de listinha, de final de ano, enfim, eles tiveram que ser remanejados, né? Tiveram que ser deixados para depois. Viagens, encontros, festas, casamentos, enfim. Quantas coisas tiveram que ser remanejadas e esses sonhos tiveram que ser protelados ou pelo menos reorganizados, né? Então já começa ali, né? Quando a gente fala de agravo, já começa por ali, essa transformação começa a acontecer, né? Já começa a ser afetada de alguma forma, né? A nossa vida e nossa saúde mental. E aí a gente começa a ter as primeiras notícias, né? E no primeiro momento, lá no final, né, de 2019 ainda, uma informação talvez desinteressante de coisas que estejam acontecendo ou estivessem acontecendo lá do outro lado do mundo, passa desapercebido, né, entre uma notícia e outra, né, nos jornais aí, a questão, os primeiros casos acontecendo de uma doença, enfim, né, lá longe da gente, né. Então, de repente, isso começa a tomar uma outra forma, né, essa piora desse cenário. A gente vê o agravo maior na China, um agravo maior na Itália, a gente começa a ficar muito mexido com tudo isso, uma preocupação, mas ainda assim está muito distante da gente, está muito lá, né, lá longe. A gente vê nesse início, né, as mortes, né, na China e na Itália, né, eu acho que chegou para a gente com um choque muito grande, né, a forma com que tudo, a questão, né, de contingência sanitária lá realmente foi muito complicada nesse início, então isso tudo foi deixando a gente do lado de cá meio apreensivo, mas ainda assim lá do outro lado. E a gente estava no meio do carnaval, né? E vamos combinar que no meio do carnaval o Brasil, né, só tem esse carnaval. Então, quando é que a gente tem notícia, né, do primeiro caso confirmado do coronavírus aqui no Brasil? Foi no dia 26 de fevereiro, né? E nós estávamos, né, ainda naquela energia de carnaval. Então, mistura muita coisa, né? O pessoal ainda, né, no frenesi da festa, mas já uma galera já estava um pouco mais preocupada com relação a esse vírus aqui, né? Mas ainda assim, muito distante. Teve uma pessoa, né? Isso ainda estava muito distante, mas ao mesmo tempo a gente começa a ficar um pouco mais preocupado. E aí, nesse primeiro momento, surge aquela sensação assim, meu Deus, a gente precisa fazer, para tudo, vamos todo mundo para casa, né, que foi ali o primeiro, quando tem o primeiro óbito, né, e a gente tem ali a primeira quarentena, né, os primeiros, que não sei se vocês se recordam, não sei se quanto tempo vocês já estão em home office ou não, mas eu me recordo quando chega essa notícia, né, tipo, olha, um primeiro óbito no Brasil, os casos estão começando a ser confirmados aqui, fechou tudo, todo mundo naquela angústia, naquela preocupação dentro de casa. Eu me recordo, eu moro numa avenida, eu me recordo de olhar para a avenida, assim, não tinha um carro passando, assim, era todo mundo literalmente dentro de casa, o pessoal batendo palma, né, para os profissionais da área de saúde,
Então, assim, todo mundo muito empenhado a de alguma forma, lidar com isso. Isso nessa primeira quarentena, que foram mais ou menos 15 dias, 20 dias. E aí a gente começa, né? O brasileiro começa a buscar, né, melhores informações, que até então estava muito lá. A gente começa a buscar um pouco mais de informações de como que a gente vai combater isso, como é que a gente vai prevenir, né? Quais são as medidas sanitárias de higiene, lave as mãos, né? Use máscara, coisas que a gente faz até hoje, né? Na verdade, são as medidas que a gente tem até hoje. Mas até então, a gente também com muita preocupação pelo nosso sistema de saúde também, né? A gente sabe que eu particularmente acho o SUS lindo, né? O SUS é lindo, o problema dele é gestão, né? Então, se a gente conseguisse vivenciar o SUS, né, da forma como ele é descrito, seria muito bonito, muito, muito maravilhoso, mas a gestão a gente sabe que dificulta, né? E no meio de tudo isso, entra também as dificuldades que a gente foi encontrando de mercado. Então, a gente ouvia lá, usa álcool gel, mas aí você vai buscar o álcool gel, não tem álcool gel, ou ele está muito caro, né? Um preço absurdo, né? Ah, mas use máscara, aí não tem máscara suficiente, os hospitais não têm máscara suficiente para os próprios profissionais, né? E aí a gente começa, o brasileiro ele vai dando um jeitinho, né, dele, vamos fazer máscara de tecido, o importante é a gente dar a nossa, né, o nosso jeito de se proteger, né. Uma das coisas que eu fiquei muito, e a gente vê isso, né, acontecendo, mas eu fiquei muito com uma interrogação muito encabulada no início, o pessoal correndo desesperado atrás de papel higiênico, né. E eu falei assim, gente, mas qual que é? Porque em nenhum momento, né, pelo menos, né, inicialmente, ali foi dito assim, olha, um dos agravos da Covid é um desconforto gastrointestinal, né? Mas depois pesquisando, né, eu fui entender, tem até um livro que fala sobre isso, que é Psicologia nas Pandemias, né, em que o autor fala sobre essa questão das compras por pânico. Né, todo mundo entra em pânico e eu preciso, de alguma forma, me abastecer, porque eu não sei o que vai acontecer daqui para frente. Né? Então, eu preciso criar aqui como diz, dentro da minha despensa aqui de casa, um arsenal para que me mantenha dentro desse espaço, né? Assim, com tudo que eu preciso para lidar com esse período. Então, no meio de toda essa loucura que começou a se instaurar, né, a sociedade se transformando, todo mundo com medo, as coisas modificando, né, a gente começa com a campanha lá atrás, né, fique em casa, e depois ela vai se transformando, e é o fique em casa se você puder, né, porque o brasileiro começa a vivenciar isso também, né, eu fico em casa, mas e aí, como é que eu faço? Eu preciso trabalhar, aí eu vou para a rua, mas eu corro o risco de ser contaminado, enfim, começa-se essa discussão, né, também, né, do quanto eu posso, né, o quanto privilégio eu tenho de poder ficar em casa ou não. E aí vem o home office, e aí vem as aulas remotas, né, com as crianças em casa, o núcleo familiar isolado e junto, e a cessação do convívio social, e tudo isso, gente, assim, por exemplo, o lar até, né, antes de tudo isso acontecer, para a maioria das pessoas, né, ele sempre foi a simbologia do lugar de descanso, né, então, assim, o que eu tenho que resolver no meu trabalho fica lá num outro lugar, é realmente um outro lugar concreto, né? E quando eu chego em casa, aqui é um lugar que eu não preciso trazer, de repente, né, todas as preocupações que estão lá. E, de repente, tudo isso se mistura, né? As crianças que até então tinham um lugar para ir, né, para se educar, não só as crianças, mas, né, no geral, as crianças por conta da família ter que se reorganizar por conta dos pequenos, né? Mas, assim, estudantes, no geral, né? Eu tenho um espaço lá para poder fazer a minha educação, né, aprender algo, né, e aí agora eu tenho que fazer tudo isso dentro de casa junto, né, e aí a família toda tentando se organizar dentro desse espaço. Eu não posso sair de casa, eu não posso ver outras pessoas, né, não posso estar com pessoas que são importantes para mim, eu tenho que ficar junto com o meu núcleo.
E isso é extremamente desgastante, né? As relações se desgastam muito com isso, né? Porque num momento como esse, por exemplo, se eu queria dar um exemplo básico, né, do que a gente vivenciou muito, assim, inclusive eu, enquanto psicóloga, vivenciei muito com demandas. Por exemplo, os pais trabalhavam o dia todo, né, e as crianças ficavam o dia todo ali no colégio integral, né, assim, ou no colégio integral, ou então estudava de manhã, à tarde fazia um inglês, fazia uma natação, fazia um esporte, enfim. E esses pais, eles tinham pouco contato com esses filhos, né, a família, ela tinha pouco contato, o contato que existia era um contato de final do dia, onde estava todo mundo desgastado, todo mundo super cansado, e aí chegava no final do dia, né, cada um tinha assim, seus momentos de escape, as crianças iam pro joguinho do videogame, enfim, né, o pai, a mãe ali, né, a família ali, ou vai assistir uma televisão, ou vai para um celular, enfim, né, navegar nas redes. E de repente tudo isso muda, né, porque eu passo a estar dentro de casa com uma criança, por exemplo, que eu nunca convivi direito. Né? E não por julgamento, né? Não estou falando isso como está errado de forma alguma, mas é porque é assim a dinâmica mesmo, né? E aí eu passo, de repente, a olhar para um casamento que, de repente, pode já estar desgastado, e eu estou convivendo com essa pessoa que está, né, que a gente estava se suportando, dando conta de ficar junto, porque a gente quase não se via, né? E aí, esses estresses, essa ansiedade, esses quadros depressivos, eles vão aumentando, né? E por conta disso, a gente vê, né, esse alto índice de separação, né? Justamente por isso que eu disse, as pessoas estressadas dentro de um espaço, né? Elas tendem, realmente, tem muitos estudos, inclusive, que falam sobre isso. Tá aí o Big Brother Brasil, que não nos deixa mentir, né? Ficar muito tempo isolado dentro do mesmo espaço, isso gera um estresse muito grande, né? E aí a gente começa realmente a repensar as nossas relações, a repensar as coisas que a gente, né, as relações que a gente estabelece com as pessoas. Um alto índice, né, de incidência aí de violência doméstica, né? Infelizmente a gente teve tudo isso também. Um outro agravo, né, que a gente sabe que aconteceu. Com a questão da depressão, quem não tinha acabou desenvolvendo, quem já tinha teve quadros de piora, né? E aí vem a questão das ideações suicidas, os planejamentos, né, de autoextermínio. Foram coisas que foram chegando para a gente e ficando muito escancaradas. Não que isso já não acontecesse, tá? Mas isso começa a ter uma maximização mesmo. E o adoecimento aí emocional das crianças e dos adolescentes também, né, nesse processo, né, de ter que ficar quietinho dentro de casa, não posso brincar com o amiguinho, eu não posso sair com a minha turma, eu não posso ir para uma balada, eu não posso, tenho que ficar dentro de casa, e de repente dentro de casa não tem nada muito bacana que eu possa fazer, né, até mesmo porque meu pai e minha mãe, por exemplo, estão ali, tô falando de uma família tradicional, tá, gente, mas, né, de repente, para a gente pensar nesse processo mesmo de organização, de trabalho, né, ali dentro com criança pequena, enfim. Então, não tem como, né, a gente vivenciar tudo isso e não encontrar manejos de enfrentamento para esse momento, da forma como estava acontecendo. E aí, a gente tem, eu fiquei tentando achar um nome para isso, né, mas a gente tem, e ainda teve lá atrás, e até hoje, né, a gente encontra as pessoas que estão em Nárnia, né, que parece que elas estão em Nárnia, parece que nada está acontecendo, tá tudo certo, vamos fazer uma festa, vamos fazer um churrasco, que tá tudo ok, e tem a galera que tá tensa e que tá preocupada realmente com tudo isso, né, e aí a gente entra mais uma vez nesse embate, né, tem uma galera que está se organizando para ficar dentro de casa, que está fazendo todos os protocolos bonitinhos, e tem uma galera que está aí como se nada tivesse acontecendo, né, realmente, né, tipo, olha, tá tudo ok. E isso é mais um outro momento de embate, né, porque a gente se preocupa. Então, são dois extremos, as pessoas tensas demais e as pessoas que
sem noção e que estão em Nárnia, né? São dois extremos. E o que é que a gente busca, na verdade? Qual que é o manejo de enfrentamento que seria o ideal? É o equilíbrio, né? Entre a razão e a emoção aí. Então, assim, por exemplo, eu queria muito fazer uma festa com a minha família, porque é um aniversário, sei lá, de 80 anos da minha avó, né? Aí a minha emoção me coloca em Nárnia, tipo, ai, vamos pensar na festa. Só que se eu consigo utilizar do meu racional nesse momento, entender assim, poxa, peraí, mas me manter longe nesse momento é o meu maior sinal de amor, né? Se a gente conseguir achar uma outra forma de comemorar, a gente vai conseguir achar um equilíbrio e eu vou poder estar com a minha avó, por exemplo, num outro momento, né? Assim, uma outra forma a gente comemora sobre isso. Então, o que a gente busca são pessoas conscientes, né? Nem pessoas tensas, desesperadas, e nem pessoas que também estão alienadas e alheias a tudo isso, né? Achar o equilíbrio de tudo isso é extremamente importante, né? E aí as pessoas falam muito, assim, inclusive eu fui convidada para falar esses dias num congresso sobre pacientes pós-Covid, né? A gente sabe que tem esses agravos mesmo e que tem alterações neurológicas, tem alterações, né, de sofrimentos mentais, enfim. Mas eu fico pensando e faço uma reflexão que, na verdade, todo mundo vive um pós-Covid, né? Não é só a pessoa que foi infectada pelo vírus, né? Essa é a diferença. Algumas pessoas foram infectadas, não poucas pessoas, né? Mas, assim, todo mundo vive um pós-Covid. O mundo todo, né? Após aí essa pandemia se transformou. Então, a gente como um todo, o mundo como um todo, está vivendo esse pós-Covid. Não só as pessoas que estão vivendo sequelas por conta da infecção do vírus, né? E aí, falando sobre a infecção do vírus, né? Dentro desse pós-Covid, a gente se depara com as pessoas que foram infectadas. Eu não sei, até, Leonardo, eu não sei se você pode ver aí para mim, se tem alguma coisa no chat aí, né? Teve bastante gente que teve Covid, que vocês puderem participar e me dizer aí, para eu saber quantas pessoas aí tiveram que lidar com isso nesse momento, né? Se vocês puderem depois me dar essa informação, eu agradeço aqui para poder continuar. E quando a gente fala da pessoa que pegou o Covid e agora, essa tensão e essa ansiedade, ela aumenta muito mais, né? Então, assim, a gente já vem, então, percebam essa evolução, desde lá de trás, com todas essas transformações. E aí, esse vírus, ele chega perto, né? Já não tá mais lá do outro lado do mundo. Ele já tá aqui, ele já tá na minha família, ele já tá junto com as pessoas que eu convivo, né? E aí começa, a pessoa que se contamina, né? Hoje em dia, já não tem mais como você saber de onde você se contaminou ou não. Lá no início, talvez fosse mais fácil a gente identificar, mas hoje em dia não tem mais, não existe um espaço estéril suficiente para você dizer assim, olha, com certeza absoluta foi aqui, né? A gente sabe que por mais protocolos que existem, por mais que a gente siga protocolos, né, existe o risco de se contaminar, né? E aí eu tenho visto muitos casos e acompanhado muitos casos, inclusive, das pessoas que se contaminam e começam a se culpabilizar, porque eu precisava estar trabalhando, por exemplo, e aí eu não consigo, eu tenho que ficar em casa, né? E aí essas alterações fisiológicas, elas vão me debilitando, eu não posso exercer o meu papel como eu exercia. E além de tudo isso, né, a preocupação com os familiares. Então, fui contaminado, e se eu passar para alguém, né? E a pessoa que dentro de casa, de repente, acaba, né, entre aspas, levando o vírus para dentro de casa, a culpa é muito grande. A sensação de culpa, ela toma conta, né, dessa pessoa. Inclusive, também muitos casos em relação a isso, sabe? De famílias, assim, que a pessoa vivia, de repente, o pai e a mãe aposentados dentro de casa, a pessoa tinha que sair para ir trabalhar, acabou se contaminando, né? E aí os pais se contaminaram, e aí os pais faleceram, por exemplo, né? Pai e mãe, e essa pessoa
carrega e está tendo que lidar com esse peso, com essa autorresponsabilização que ela se coloca como se fosse realmente uma culpa. E é uma fatalidade, a gente sabe que é uma fatalidade, né? Então, começa tudo isso. E no meio de tudo isso, o pânico pela internação hospitalar. Eu trabalho aqui no Núcleo de Intervenções Psicossociais da Unimed, e a gente tem um trabalho direto com os nossos clientes que né, assim, estão com sintomas ou já estão, né, realmente com o positivo ali do Covid, e a gente faz um trabalho realmente, eu e assistente social, de suporte para essas famílias, né, e a gente faz também um acompanhamento sobre lutos, né, pessoas que perderam aí entes queridos e estão tendo que lidar com tudo isso no meio dessa pandemia. A gente percebe que, na maioria das vezes, o pânico maior é muito mais pela internação, né, do que quando a pessoa está lá dentro e ela recebe a notícia, por exemplo, de um agravo que levou o ente querido a óbito, por exemplo, né? O pânico de ter que ir para o hospital, porque ali eu não sei se eu saio mais, né? Eu não sei como vai ser a evolução dessa doença, eu não sei qual é a progressão, eu não sei como é o prognóstico, eu não tenho ali um prognóstico fechado de como eu vou evoluir, né? E no meio de tudo isso eu também não posso ficar com ninguém, eu tenho que ficar sozinho, né? O meu familiar, se ele se contamina, ele vai para o hospital e ele tem que ficar sozinho lá também, né? Então, a grande diferença desse adoecimento, né, pelo Covid, é essa solidão, né, que a pessoa ela tem que vivenciar, né? Óbvio, existem outros agravos por aí que às vezes a pessoa precisa ficar realmente no isolamento, sim, mas não com essa proporção, né, assim, social como a gente vivencia hoje, né? Então, a grande questão eu vejo hoje é justamente o medo dessa progressão dessa doença e a internação hospitalar, né? Então, aí as incertezas, as angústias, né, como eu disse, quem não tinha até então desenvolvido algum tipo de transtorno, algum tipo de sofrimento mental, isso começa a se agravar e aparecer. Os que já tinham, realmente, isso se torna algo muito mais gritante, né? E aí a gente tem que começar a lidar com os adoecimentos psíquicos, né? Emocionais. E os principais, tá, gente? É lógico que tem muitas outras coisas, né? Como eu falei, existe, se for para a gente ficar aqui, teria que ser uma outra live para a gente falar exatamente sobre essa questão, né? Dos agravos mesmo, físicos, né? Assim, que acontecem no pós-Covid, numa sequela. Mas os adoecimentos psíquicos e emocionais que estão, assim, aparecendo muito, que a gente está tendo que lidar, são principalmente, né? Os transtornos de estresse pós-traumático, né? Que o próprio nome já diz, né? A pessoa vive numa situação extrema de estresse após um trauma, uma vivência, né? Então, é algo que tem ficado muito, né, aparecido muito. O transtorno de ansiedade generalizada, que é um transtorno de ansiedade que a pessoa está num limite de ansiedade tão grande que coisas pequenas e talvez até não tão reais, digamos assim, né? Como se ela não tivesse uma potência de risco grande, a pessoa ela entende isso, né, de uma forma muito maximizada e isso é gritante, né, assim, para o cotidiano da pessoa, ela convive com isso. O transtorno de ansiedade paroxística episódica, com esse nomão todo aí, que é o famoso pânico, né, que é também um transtorno de ansiedade. As crises de ansiedade e as crises de pânico, né, elas são muito evidentes nesse processo, né, e a pessoa, ela vive e até tem uma questão interessante da questão do pânico, porque muitas pessoas, numa situação de estresse pós-traumático, depois de uma vivência de Covid, né, uma vivência, sei lá, fiquei internado 1 mês, 2 meses, fui para UTI, vi pessoas morrendo, enfim,
a pessoa ela desenvolve, né, a sequela do Covid, que é aquela dificuldade de respirar, né, de ter aí ainda um tempo, mesmo pós, né, a alta hospitalar, ela ainda vai precisar de um tempo para recuperar, né, esse pulmão, digamos assim, e ela acaba tendo essas dificuldades mesmo de respirar. Tem acontecido muita como que eu posso dizer, dificuldade das pessoas identificarem se isso é um problema realmente do Covid, ou se isso, a pessoa está tendo, de repente, uma crise de pânico, porque o pânico, ele traz isso também, né, as crises de ansiedade no geral, essa dificuldade de respirar, essa sensação que eu estou morrendo, né, não é assim, eu tenho medo de morrer, eu estou morrendo nesse momento, eu estou morrendo agora, né. Nos pronto-socorros, na maioria das vezes, né, a gente ouve relatos, né, das pessoas chegando no pronto-socorro, tendo a certeza de que ela está infartando, e, na verdade, quando se vai fazer um diagnóstico, você vê que ela está tendo uma crise de pânico, né. E dentro dos transtornos de humor, o mais evidente, com certeza, é a depressão, né, e, assim, aquela sensação de que nada, né, tudo que tinha de bom na minha vida, nada mais faz sentido, né? Quando você olha, né, a cada dia o jornal, uma notícia diferente, você vai vendo agravos, e aí como é que você consegue olhar para o mundo e achar coisas boas, né? Existe forma, mas enfim, é muito difícil, a gente tem que ser muito resiliente e muito campeão mesmo, muito herói para poder dar conta de passar por tudo isso sem desenvolver, né, algum tipo de transtorno. E nesse processo, é importante trazer para vocês, gente, que ansiedade, medo, incerteza, insegurança, tristeza, angústia, melancolia, tudo isso não é doença, né? Eu acho, às vezes chega alguma situação para mim, tipo, olha, a pessoa vivenciou tal coisa, meu Deus, ela está vivendo uma situação, ela está muito depressiva, né? Aí conto um histórico, né, dessa pessoa que vivenciou, por exemplo, mortes, né, perdas aí na família, ou que esteve internada, ou enfim. Assim, gente, mas é o esperado, né? Estranho seria se essa pessoa vivenciasse tudo isso e não sentisse absolutamente nada, né? E se ela não tivesse ansiedade, se ela não tivesse momentos de humor deprimido, né? Ela não vivenciasse essa tristeza, essa melancolia, né? Se ela não tivesse medo e insegurança. Estranho seria isso. Então, é importante a gente entender e diferenciar o que é. Ansiedade todo mundo tem, medo todo mundo tem, tristeza todo mundo vive, mas o que diferencia uma coisa e outra? Quando a gente entende como patológico, quando essas emoções, né, esses sentimentos, eles me paralisam, e eles fazem com que a minha rotina, a minha dinâmica de vida, ela seja impactada, parada, né? Então, assim, isso está me trazendo um agravo na vida, né? Eu não estou conseguindo vivenciar bem a minha vida, então vamos cuidar disso. Pode ser, sim, uma situação de adoecimento mesmo, e não um processo de luto, né? E por falar em luto, é natural que a vivência do luto, às vezes, a gente não tem muito essa cultura de falar sobre luto, né? Mas a gente tem tido muitas perdas, e é importante fazer o luto de todas essas perdas. E não só perdas por pessoas que a gente ama, né? A gente perde a liberdade, a gente perde a autonomia, a gente, nesse contexto principalmente uma pessoa que está, né, nesse contexto de recuperação de Covid, né, ela fica debilitada, ela não tem autonomia sobre o próprio corpo, ela não consegue, por exemplo, tomar banho, né, em pé debaixo do chuveiro, né, ela não consegue, de repente, se alimentar sozinha, de repente, num quadro mais moderado de Covid, né. E eu perco a liberdade de conviver com as pessoas, eu perco a liberdade de decidir se eu quero ou não ir para algum lugar, né? Então, eu preciso fazer o luto de tudo isso também. Eu preciso fazer um luto dessa segurança socioeconômica que eu perdi. Eu não sei se eu vou ter condições, de repente, de manter as minhas contas em dia, eu não sei se eu vou ter
né, a gente viu em muitos comércios fechando, né, enfim, a questão socioeconômica no país está muito complicada, e aí as pessoas se preocupam também com tudo isso. Eu preciso dar um jeito de reorganizar a minha vida, né, socioeconômica, porque eu tenho uma família, de repente, tem pessoas que dependem do meu trabalho, né, do fruto do meu trabalho para poder sobreviver. E aí a pessoa, é óbvio que ela vai ter que vivenciar o luto sobre isso também, né? E como eu falei, a perda dos entes queridos. Então, a gente, nesse processo de luto, a gente não reconhece, às vezes, o tamanho da proporção do quanto essas mortes e os entes queridos, né, foram aumentando, e a gente foi se acostumando com esses números, a gente foi se acostumando às notícias, óbvio que com dor, né, a gente tem realmente, né, para quem tem empatia, pensar sobre isso, mas até ontem era um pouco mais disso, de 450 mil mortes só no nosso país, em decorrência do Covid. Eu não sei se vocês, em algum momento, já chegaram a fazer essa reflexão do que são 450 mil pessoas, né? A gente está falando de Pouso Alegre. Pouso Alegre, eu acho que hoje está em torno de 160, 170 mil pessoas. E quando a gente pensa na questão de óbito, seria o quê? 2 Pouso Alegres e meia, sei lá, quase 3 Pouso Alegres, não sei. Entender que esses números, eles são pessoas, são entes queridos de alguém, né? São 450 mil famílias que perderam aí mãe, pai, filho, né? Às vezes famílias que perderam, sei lá, 4 pessoas, 5 pessoas numa família só, né? E aí, como que a gente vive tudo isso e a gente fica alheio como se nada tivesse acontecendo? Eu entendo que talvez algumas pessoas até lidem com isso como um mecanismo de defesa. Se eu ficar pensando sobre isso, realmente eu vou adoecer, então eu não posso, né? E realmente, se a gente ficar o dia inteiro vendo jornal, se a gente ficar o dia inteiro vendo, né, todas essas coisas que estão acontecendo aí, a gente pifa, né? Então, assim, como eu falei, mais uma vez, achar o equilíbrio ali da balancinha, né? Não ficar alheio, né? Não ficar inárnia, mas também não deixar de entender a importância de viver esse luto, né? E esses lutos todos, né? E a gente não fala sobre morte na nossa cultura, a gente não tem uma cultura inclusiva sobre morte, né? E isso adoece muitas pessoas, principalmente nesse quadro agora. Porque até então, não sei se vocês já vivenciaram isso, de repente, né, você perde alguém na família, a pessoa começa a chorar, por exemplo, né, a fazer a vivência do luto, a se expressar de alguma forma, ou a falar de um medo de morte, por exemplo. Olha, eu estou num leito de hospital, e aí eu falo sobre o meu medo de morrer, e aí a gente fala assim, imagina, não pensa assim, vamos pensar positivo, não chora não, né? É o que a gente, no geral, ouve, né? Porque a gente não consegue lidar com a morte, porque a nossa cultura não fala sobre isso. A gente tem uma cultura de vamos viver bem, é saúde, a gente tem que estar feliz o tempo inteiro, a gente não pode ficar triste, a gente não pode falar sobre morte, e a gente tira a morte como se ela não fosse algo que é parte de um processo, e que é natural, e que vai acontecer, né? É óbvio que a forma com que a gente está vivenciando a morte hoje, ela é muito diferente, mas tudo isso impacta muito mais a gente, porque a gente não tem essa vivência cultural de falar sobre morte. E aí, de repente, a gente se depara com isso, com a morte, nessa forma tão gritante, e a gente começa a pensar sobre a nossa finitude também, né? Que é o tipo de coisa que a gente não faz. Ninguém para pensar sobre a própria morte, né? Lógico, meio mórbido isso, né? Mas a gente, às vezes, não consegue trazer isso para o concreto, de que
a finitude, ela acontece, e acontece em diversas coisas. Por isso eu disse que o luto, a gente faz o luto de diversas coisas, não só a respeito da morte. Muitas coisas morrem. Morrem, de repente, o meu emprego, morre a minha liberdade, como eu disse, morre a minha autonomia, morre a minha condição física, né? Morrem pessoas que eu amo. E quando a gente se depara com isso, talvez esse afastamento aconteça justamente porque eu não dou conta de lidar com a minha própria finitude, com o fato de eu saber que isso pode chegar em mim, né? E quando isso chega em mim, isso tem um peso, eu não sei se, né, depois aí no chat eu queria, né, que vocês me dissessem, por favor, se vocês vivenciaram, se teve alguém que vivenciou algum quadro de Covid, ou teve alguma perda, algo assim, porque quando a gente vivencia isso de verdade, a dinâmica, a vivência é muito diferente. Uma coisa é ter o medo do Covid, outra coisa é você viver o medo do Covid, né? O medo real, né? Visceral, né? Que é muito diferente do medo que a gente tem acerca da empatia que a gente vive com as pessoas ao redor, assim. E aí, quando a gente vive uma situação de agravo de saúde como essa, em que, de repente, eu perco todo o controle sobre o meu corpo, sobre a progressão, eu não sei, né, a progressão da minha vida, se eu vou morrer hoje por conta disso ou não, a gente começa a pensar sobre essas pessoas que vivenciam milagres, né? Porque a gente fala muito sobre a morte, mas a gente não fala muito sobre a recuperação, né? E isso é um ponto muito bacana, né? A gente vivencia aqui cotidianamente, até mesmo porque a gente está fazendo esse trabalho com os clientes que, né, em monitoramento, né? Os clientes aí que estão, né, positivados. E a gente ouve esses relatos cotidianos, assim, né, de que tudo passa a ser um grande milagre. Levantar da cama é um grande milagre, né, poder se alimentar sozinho é um grande milagre, né, ver, de repente, né, o seu corpo se restabelecendo, né, você respirar é ar, gente, né, respirar é uma coisa que a gente não para pensar para fazer, né? E a pessoa não consegue ter acesso a isso que é tão automático desde o nosso primeiro suspiro, quando a gente sai do ventre, né, materno. Então, a pessoa, ela passa, quando a gente entende a nossa finitude, a gente vivencia a nossa finitude, a gente começa a entender a vida como um milagre. É nesse ponto que realmente as transformações acontecem. Eu vi um postzinho há uns dias atrás, falando que lá no início da pandemia a gente achava, né, que as pessoas mudariam, né, e que agora nesse processo que a gente está vivendo, a gente percebe que o vírus mudou e as pessoas não. Eu não acredito muito nisso, assim, não tenho essa visão. Eu acho que a gente se transformou, né? E principalmente as pessoas que passaram muito de perto e vivenciaram muito de perto isso e entenderam as questões das finitudes, né? Elas passam a vivenciar isso realmente como um grande milagre. A vivência da vida como um grande milagre. Toda e qualquer coisa, o fato de eu acordar, respirar, olhar para o lado e ver a pessoa que eu amo ali, poder abraçar os meus filhos, poder trabalhar, estar sentada aqui, ó, como, né, a gente está fazendo hoje. Vocês estão todos em home office, né? A maioria em home office, e a gente está vivo e com saúde e bem, e isso é um milagre, né? Perto da quantidade de números que são esses números que são pessoas, né, que a gente acabou de dizer. Então, já para ir, né, finalizando, eu queria propor essa reflexão para vocês, assim, né, se todo mundo vive um pós-Covid, o que a gente está aprendendo com isso? Qual que é a nossa experiência? O que a gente está tirando de tudo isso? Né? O que eu aprendi nesse processo todo, desde lá de 2019, dos sonhos de 2019 até o momento que eu estou vivenciando agora, né? Tô ansioso, tô estressado, tô. Esse estresse, essa ansiedade, não sendo a patológica, como eu disse, ela é
ela pode ser repensada? A gente pode, de repente, achar outras formas de lidar com isso, né? Eu posso olhar, de repente, né? Depois a gente olha e fala assim, nossa, a gente está extremamente desgastado. Os profissionais de saúde, professores, né? Assim, a rede como um todo, né? Tá todo mundo muito desgastado com tudo isso. Mas se a gente não conseguir olhar para tudo isso e tirar algo de positivo, né? A experiência, ela existe, né? A diferença é a forma com que a gente olha para ela, né? A gente vai vivenciar a dor, a gente vai vivenciar a ansiedade, a gente vai vivenciar esse sofrimento, mas eu preciso olhar para isso e entender quais são as experiências que eu vou levar daqui para frente e o que eu posso fazer de bom com essas experiências, né? Ficar resmungando não vai resolver o problema, né? Então, tentar fazer essa reflexão de que tipo de ser humano que eu quero ser e que eu vou ser a partir de hoje, já agora, né? Com todas essas experiências que eu vivi, né? Que tipo de ser humano eu quero ser para esse pós-Covid, né? Para esse mundo que a gente está reconstruindo, né? E aí tem essa frase master, que é do Gandhi, né? Que não adianta a gente pensar só no outro, que a gente quer que o mundo seja diferente. Eu quero a paz no mundo, eu quero que o mundo não tenha guerras, eu quero que o mundo seja um mundo melhor. Mas aí eu fico fazendo intriga com o colega do lado, eu fico fazendo fofoca na família, E aí, tipo, com o que você está contribuindo nesse processo, né? Então, se eu quero ver mudanças, se eu quero ver, de repente, um mundo mais... que tenha, de repente, mais empatia... eu não posso ficar olhando para a dor do outro como se fosse um mimimi, como se fosse, né, não tá doendo em mim, como é que eu vou saber se essa dor qual é o tamanho dessa dor, né? Então, para eu vivenciar essa mudança no mundo e a mudança que a gente deseja, né, a gente tem que ser essa mudança. Então, com todas essas experiências, a gente precisa entender que nós fazemos parte desse pós-Covid. A gente tem, sim, muitos agravos, muitas frustrações, muita coisa ruim acontecendo, mas é importante que a gente olhe para o que de bom a gente pode tirar disso. Quanta coisa boa. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui, não consigo ver aqui quantas pessoas estão, né, aqui conectadas, mas isso é uma coisa super bacana, né? Assim, a gente poder se aproximar também de pessoas, o quanto a tecnologia mudou, o quanto a gente consegue valorizar mais a ciência, o quanto a gente está valorizando, pelo menos, né, a maioria das pessoas valorizando, de repente, os professores, de falar assim, nossa, realmente, olha que peso que né, assim, educar, né, que na verdade, né, é o ensinar, né, o professor, ele ensina, né. Alcimara, 62 pessoas. 62? Olha que bacana. Então, são 62 pessoas, pelo que eu vi, cada uma em um polo diferente. Eu estou em Pouso Alegre, eu vi que tem gente em Muzambique, eu vi que tem gente em Poços de Caldas, e a gente está junto através dessa tecnologia. Então, tem coisas boas também, sabe? É óbvio que se eu ficar aqui, a gente vai poder discutir e achar diversas coisas na vida de cada um, e listar diversas coisas, mas eu acho que o tempo não seria o suficiente, porque eu acho que o meu tempo, inclusive, já está acabando. Mas eu queria que vocês levassem esse tipo de reflexão para a vida de vocês. Existe, sim, muita coisa ruim acontecendo, mas existem milagres acontecendo o tempo todo ao redor, né? Ficar angustiado, triste, com medo, não é doença. A gente a gente só está sendo ser humano, né? Não existe uma perfeição. Não tem como você passar por tudo isso e olhar para isso e dizer assim, não, tô perfeito, tenho saúde mental, tá ótima, né? Não tem como, né? Porque a gente se impacta com tudo isso. A nossa vida mudou. E acolher essa humanidade é importante, né? Acolher as nossas fragilidades, acolher as nossas dores, vivenciar os nossos lutos, entender que isso faz parte do processo. Isso é extremamente importante. Isso faz super bem para a saúde mental. Dê vontade de chorar, chora, né? Assim, faça o que for que você sentir necessidade de fazer para vivenciar tudo isso. Mas não olhe só para o ruim, porque tem muita coisa boa acontecendo também.
E no meio de tudo isso, por estar vivo, por estar compartilhando, né, essa manhã, esse tempinho com vocês aí, eu sou muito grata pela minha vida, grata também por estar trabalhando, por estar respirando, por ter passado pelo Covid e estar aqui, ter vivenciado situações como essas que eu disse para vocês e estar aqui hoje. Sou muito grata e grata pelo tempo que vocês dedicaram aí para me ouvir e participar desse encontro. Muitíssimo obrigada, gratidão a todos, viu? Muito obrigado, Alcimara, foi maravilhosa o nosso bate-papo, muito esclarecedor. A gente consegue ver aqui, né, pelo comentário do pessoal, todos muito felizes com tudo que você pôde repassar para todos nós. Alguém tem alguma pergunta que queria ser direcionada para a Alcimara nesse momento? Vamos lá. Inconfidente está aí, grata pela coisa da gente. Que delícia saber que tem tanta gente de longe que a gente pode se conectar. Isso é muito bacana. Né? Leonardo, você sabe me dizer aí se teve alguém que colocou a respeito de adoecimento, se teve alguém que vivenciou situações de Covid aí? Alguém? O Anselmo, ele compartilhou conosco, né, que além de ter vivenciado o Covid, ele também perdeu pessoas queridas e que ele se importava devido à doença. Meus sinceros pesares, viu, Anselmo? Sinta-se abraçado aí. Isso, a Carla também informou pra gente que ela e a família tiveram, mas que eles estão todos bem. E eu tenho certeza, né, que para essas pessoas que passaram por isso, eu acho que a sensação é muito essa também, Carla, Anselmo, né, que vivenciaram por isso, passaram por isso, a vivência de entender que tudo isso é um milagre, né, a vida é um milagre, e estar aqui é um milagre, né, todas as coisas que acontecem são. Né? E tudo, gente, absolutamente tudo tem algo positivo, sabe? Por pior que seja, tem algo positivo. Vocês podem ter certeza disso. Só que a gente, às vezes, tende a olhar muito mais, né, para o que está negativo, porque dói, né, porque dói na gente, do que parar e refletir sobre o que de bom a gente consegue tirar de tudo isso. Pessoal, vamos então encerrar, né, o nosso evento. Agradecemos novamente muito a presença da Alcimara, que se dispôs a transmitir esse conhecimento para todos nós. Eu agradeço muito a participação, né, de todas as pessoas que assistiram esse evento. Agora, nesse momento, estamos com 62 participantes. Eu vi que tem participantes de praticamente todos os campos do IF Sul de Minas, contando a reitoria, então a gente teve sim uma grande participação, né, nesse evento que foi tão importante e tão esclarecedor para todos nós. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Alcimara. Leonardo, posso fazer um pedido para vocês? Claro. Haveria possibilidade, de repente, do pessoal abrir a câmera e a gente fazer um print de todo mundo aí? Para a gente fazer a nossa... guardar para a posteridade, por exemplo? É possível? Os que quiserem, então, participar, eu também vou aqui ligar a minha. Você consegue fazer o print de todo mundo, Leonardo? Porque eu estou com uma tela um pouco menor aqui. Se você puder depois me enviar, por gentileza. Todo mundo com sorriso. Quem tiver com outras pessoas pode sorrir de máscara. Será que foi? Que eu tô com a cara aqui já, tipo... Leonardo, acho que o seu áudio está desligado, não estou te ouvindo. Consegui colocar bastante gente aqui para a gente tirar o nosso print. Todo mundo sorrindo. Maravilha, obrigado, pessoal. Pessoal, brigadíssima, obrigada pelo convite, Leonardo, um abraço, pessoal.
Minha gratidão total a vocês. Cuidem-se, continuem aí nos protocolos de segurança, sintam-se abraçados e estou à disposição sempre que necessário, viu? Um abraço, pessoal. Um Muito abraço. obrigado a todos.